Boa tarde, eu me chamo Yara, sou enfermeira da Regulação da Atenção Primária na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Montes Claros, e eu venho falar como gerar relatórios de agendamentos através da nossa plataforma Viver, do Programa Mais Saúde Digital. O que significa gerar relatórios? Nós fazemos agendamentos diariamente. Então, gerar relatório quer dizer que você vai imprimir, através da plataforma do Viver, as guias de agendamento, que são os documentos que o paciente vai precisar levar para fazer o exame ou para consultar. Junto com a guia, lógico, ele vai levar os documentos pessoais, o cartão SUS e os exames anteriores, né? Como gerar um relatório de agendamento? A aba dentro do Viver, ela se chama Acompanhamento da Solicitação de Serviço. Partindo do princípio que você está acompanhando o que está acontecendo com a solicitação. Se ela já foi agendada, se ela permanece em fila de espera, se ela foi cancelada, ou se o paciente faltou ao agendamento. Todas essas informações estarão contidas nesse acompanhamento da solicitação de serviço. Quando abrir aquele ícone, é possível ver uma página em que essas informações serão solicitadas pelo operador que for fazer a emissão desse relatório. As informações mais pertinentes, e que na verdade são críticas na hora de gerar esse relatório, elas estão marcadas de amarelo, né, com marca-texto. O que é importante é você colocar o município solicitante, a fim de ele encontrar a unidade, o município de referência, que geralmente é o mesmo, tá vendo? Montes Claros, unidade de referência, tá bom? E a situação. Como eu falei, como se trata de acompanhamento da solicitação de procedimento de serviço, então você pode acompanhar através dessa página tudo que acontece com a solicitação. Se ela foi transferida, se ela foi agendada, se faltou, se ela foi cancelada. Então, dessa maneira, você consegue verificar o que está acontecendo com as solicitações de serviço e de procedimento da sua unidade. Nos interessa saber, eu como agente de saúde, como enfermeiro, como médico, enfim, como colaborador da equipe de estratégia de saúde da família, me interessa saber quais foram agendadas ou transferidas em um determinado período, e esse relatório é interessante que ele seja gerado pelo menos 2 vezes no dia, tá bom? Aqui você tem a opção de colocar todo tipo de situação. Faltou, transferido, agendado, cancelado, entre outros. Porém, nos interessa mais as transferidas e as agendadas, que é o que vai impactar mais na vida do paciente, né? O ACS ele vai levar até o paciente a instrução. Olha, foi agendado tal exame, foi agendado tal consulta, você deverá reportar, além desta guia de agendamento que foi gerada aqui, o seu cartão SUS, seu documento de identidade, exames anteriores, tá bom? Então, é importante marcar agendado e transferido. Na presença confirmada, é interessante sempre colocar ambos, para que você veja todos que foram gerados naquele período, tanto as confirmadas quanto as não confirmadas. E aqui, exibir comunicados. Se a gente colocar não exibir comunicados, os que já foram comunicados não aparecerão. Se eu colocar ambos, tanto comunicados como não comunicados, aparecerão. E se eu colocar só os comunicados, somente os comunicados vão aparecer, tá bom? O interessante é colocar ambos ou não. Ambos é a maneira mais segura, porque assim você vai gerar o relatório com todos os que foram comunicados também, para que talvez, se houve esquecimento, alguma coisa aconteceu, aquele paciente não vai perder a consulta. Mas vamos supor um cenário em que tudo deu certo, em que todas as solicitações foram geradas. A maneira mais eficiente é colocar só os não comunicados. Afinal de contas, nós queremos saber o que nós ainda vamos comunicar, tá bom? Várias datas, vários períodos a plataforma nos oferece, certo? Pode ser o período de solicitação, de resolução ou excluído da fila. Porém, nós instruímos que utilize a data de agendamento inicial e de agendamento final. Por quê? Mentalmente, é um instrumento mais acessível, no sentido em que você quer saber o que foi agendado de hoje, vamos supor, até o último dia do mês.
tá? Se fosse preencher solicitação inicial ou final ou resolução inicial e final, o raciocínio é diferente, tá bom? Então, vamos usar este de maneira comum para que fique orientadas, né, todas as equipes a fazerem da mesma maneira. Mas é claro, fica a critério de cada um utilizar os outros campos, caso seja necessário. Lembrando que somente uma opção de campo, tá bom? Se usar solicitação inicial e final, não usar os demais. Se usar o de resolução, não usar os demais. E se usar o de agendamento, não usar os demais, tá? Mas como padrão, nós orientamos o de agendamento. Então, qual raciocínio eu estou utilizando? Eu quero que foi agendado desde a data de hoje até o final do mês, tá bom? A fim de pegar com maior, a fim de gerar um relatório mais completo possível. Qual que é a rotina de emissão de relatórios? É responsabilidade da central de agendamentos preencher as vagas remanescentes. Que vagas são essas? São vagas geradas através da desistência dos pacientes que cancelam as solicitações, tá bom? Antes de 48 horas ou no período de 48 horas até a data da consulta do exame, essas vagas elas voltam para a central de agendamentos. E nós fazemos os agendamentos até as 8 horas da manhã do dia anterior para o dia seguinte. Que tipo de agendamento é esse? Agendamento em vaga de desistência, tá? O próximo paciente agendável da fila, ele é agendado nesse período, né, que é a primeira hora do expediente, só é agendado nesse momento, para que a unidade tenha tempo de imprimir e avisar se possível. Então, entre as 7 e as 8 horas de cada dia, são agendadas naquelas vagas remanescentes os próximos pacientes da fila, para o dia seguinte. Ou seja, se hoje é dia 28, nós agendamos entre 7 e 8 horas de hoje para amanhã algumas vagas remanescentes. Lembrando que no período normal, o agendamento ele acontece com o prazo de 5 dias úteis, tá bom? Para dar tempo de avisar. Essas vagas que são agendadas para o dia seguinte são vagas remanescentes. Legal? São todos os dias e feita de maneira para que cabe a cada SF observar a melhor rotina e empregar ao menos 2 emissões de relatório por dia. Pelo menos 2. Mas dependendo do tamanho da equipe, dependendo da área de cobertura, interessante é de 2 até mais vezes, tá bom? Boas condutas em relação aos agendamentos. As solicitações elas devem ser comunicadas ao usuário e este deve ser orientado a portar no momento da consulta do exame os documentos pessoais, essa guia de agendamento carimbada pelo profissional e pela unidade, tá bom? E os exames, dados das consultas anteriores para que essa consulta seja melhor aproveitada. A consulta cancelada com intervalo maior que 48 horas, ela cai automaticamente no sistema para a gente novamente agendar. São essas vagas que a gente aproveita em consulta ou exame para agendamento em vaga de desistência. Porém, se o paciente cancelou com menos de 48 horas até a data da consulta ou do exame, que são os imprevistos que acontecem e a gente sabe que acontece, então a unidade ASF comunica para a central de agendamentos através de e-mail ou de telefone, enfim, para que a gente possa aproveitar essa vaga o mais rápido possível para o próximo da fila, tá bom?